promessa está de pé, Ele vai voltar. A promessa está de pé, Ele vai voltar. A promessa está de pé, Ele vai arrebatar a igreja. Ele vai arrebatar a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: o mundo pode te afligir, o mundo pode dizer que você não vale nada, mas há uma expectativa dentro de você, dentro de mim, que o Santo de Israel ainda vai voltar sobre as nuvens, e a trombeta vai tocar, e aquele que está com Cristo vai ser arrebatado com o corpo transformado em glória, e vai se encontrar com Ele, e para sempre vai glorificar o Senhor nas nuvens. Escuta isso aqui. Jesus ressuscita, mas para Ele ressuscitar, Ele teria que voltar no mesmo corpo, porque senão não era uma ressurreição. E Jesus se apresenta para os seus discípulos, queridos, louvado seja o nome do Senhor, e passa com os discípulos 40 dias depois da ressurreição, antes dele ser glorificado ao Pai. E diz a Bíblia que Jesus vai falar para os seus discípulos, no versículo que outra hora nós lemos: olha, não esqueça da promessa que eu vos fiz, que eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador. Quando a Bíblia expressa ou traz essa palavra outro, está dizendo com o mesmo poder, com a mesma dimensão. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus diz: olha, eu vou para o Pai, mas por favor, permaneça em Jerusalém, porque eu enviarei o meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando essa promessa se cumprir, aí sim, vocês estão preparados e impactados pela graça para anunciar ou dar continuidade, louvado seja o nome do Senhor, no poder da minha palavra. Jerusalém era um centro religioso, e os discípulos todos com medo, porque a perseguição do sistema religioso era tão grande, louvado seja o nome do Senhor, que abrir a boca para dizer que era servo de Jesus, era dizer: eu estou correndo o risco de ser degolado. Louvado seja o nome do Senhor. É diferente de hoje. Ser crente hoje é modernidade. Ser crente hoje é andar com Bíblia debaixo do braço. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca quer dizer que é salvação, mas tem muitas pessoas se escondendo de trás da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor, porque acha que o Evangelho é comércio, porque acha que o Evangelho é brincadeira, mas o Evangelho ainda é vida, Evangelho é salvação, Evangelho, aleluia, ainda é vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Ser crente ainda é algo tão poderoso, mais poderoso do que o inferno inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta, os discípulos estão no templo, reunidos, clamando e dizendo: Senhor, por favor, derrama o teu Espírito. Senhor, por favor, estamos aqui reunidos em 120 crentes, buscando a tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós. A Páscoa tinha acontecido, louvado seja o nome do Senhor. Há 40 dias depois da Páscoa, Jesus desce os discípulos e é apresentado no céu. E diz a Bíblia que depois de 10 dias que Jesus foi apresentado ao céu, era o dia da festa de Pentecoste, uma festa segunda maior na tradição do judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor. E todo judeu, aonde habitava em qualquer lugar, em qualquer país, vinha para essa cidade para apresentar a sua oferta de primícia, louvado seja o nome do Senhor, e fazer aquele evento que era tão cultural na época do judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o povo estava reunido na cidade, enquanto o povo estava enchendo a cidade de Jerusalém, e todos preocupados em participar da festa, os judeus, crentes, discípulos do Senhor, estavam dentro do templo dizendo: Senhor, eu estou aguardando a tua promessa. Senhor, eu estou esperando o derramamento do Espírito Santo. Entenda uma coisa: Jesus não marcou dia, Jesus não marcou hora, Jesus não marcou ano. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só disse: por esses dias eu derramarei o meu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus faz a promessa para você. Aí a primeira prova que vem, você começa a murmurar, dizendo: Jesus, cadê a promessa que o Senhor fez? Só que o Senhor fez a promessa, mas não falou que era hoje. O Senhor fez a promessa, mas não falou que era amanhã.
até essa promessa se cumprir, do dia que foi feita até se cumprir, existe um espaço de tempo, existe uma vida vivida. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai encontrar luta, você vai encontrar provas, você vai encontrar alguém que vai debochar de você, você vai encontrar alguém dizer que você não é crente. Louvado seja o nome do Senhor, até a promessa se cumprir. Estava eles, e diz a Bíblia que quando a cidade está cheia de crentes religiosos, os discípulos estão chorando e dizendo: Senhor, estou guardando. A Bíblia diz que veio um vento impetuoso, louvado seja o nome do Senhor, e encheu toda a casa, ao todo o templo. E aqueles crentes foram impactados pela graça e pela unção do Espírito Santo, que todos saíram falando em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor, que não suportaram ficar dentro de 4 paredes, mas saíram da porta para dentro do pátio. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aquelas multidão que estava ali com um objetivo, aleluia, de apresentar os seus sacrifícios, foram incomodados pela graça e pela unção, que todos vieram para a porta do templo, porque a coisa era sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim sobrenatural? Porque a Bíblia diz que veio de cima. Se veio de cima, não é natural, é sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. O que vem de cima, louvado seja o nome do Senhor, é porque era sobrenatural. E a Bíblia diz que os crentes estavam cheios, que os crentes pulavam e que os crentes gritavam. Louvado seja, eu imagino Jerusalém sendo bagunçada pela glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí sempre tem uns curiosos que se levantaram e começaram a dizer: rapaz, esses cabras aí, eles estão embriagados de vinho. Só que existia um costume na tradição do judaísmo, querido, que depois do Pentecoste só podia tomar vinho depois de 9 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Então podia descartar que não era vinho, que não era nada do que ele estava falando. Só que tem um cabra macho, crente, louvado seja Deus, e agora cheio do Espírito Santo, que ele se incomoda com aquele questionamento. E a Bíblia diz que Pedro vai sair de dentro do templo, e talvez ele vai no meio do pátio e vai dizer: varões israelitas, entenda uma coisa por favor, nós, esses crentes aqui, não estamos embriagados com mosto ou com vinho, mas nós estamos impactados pela graça e pelo Espírito Santo, que aquele que vocês levaram à cruz para ser morto, aleluia, nos prometeu, e hoje essa graça desceu sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro pega, e quando Pedro começa a pregar, alguém já se rende aos pés dele e começa a dizer: Pedro, o que é que eu faço para ser igual a vocês? E Pedro vai dizer: ei, se arrepende dos seus atos e se converta, que o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você também. Escuta isso aqui. A igreja primitiva estava nascendo. A força da igreja era o Espírito Santo. A igreja só tinha força se Jesus morresse e o Espírito Santo descesse. O Espírito Santo de Deus só descia se Jesus subisse. Então o Espírito desce. A igreja está se formando. Só que o texto que nós lemos, a Bíblia diz que depois que o Espírito descesse, eles tinham que ser testemunha tanto em Jerusalém, na Judéia e também nos confins da terra. Só que os discípulos entendem que o Evangelho é só para os judeus, e eles começam a pregar dentro de Jerusalém. Só que a mensagem dos discípulos é uma mensagem poderosa, é uma mensagem na direção do Espírito Santo. E eles começaram a incomodar o sistema religioso. O sistema, aleluia, que governava aquela cidade, começou a se incomodar de uma forma tão grande que achou por bem começar a prender os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, os judeus começam a pregar o Evangelho, e as pessoas se convertem, as pessoas recebem a palavra. Só que ficou dentro de 4 paredes. Louvado seja o nome do Senhor.
A igreja ficou dentro de 4 paredes. Bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Deus vai permitir agora que a perseguição venha até Jerusalém e começa a perseguir os crentes. Por quê? Porque estava barulhando? Não, porque aonde ele chegava, a situação mudava. Aonde ele chegava, a situação mudava. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu pergunto uma coisa, e eu interrogo a Deus, e até você nessa noite: por que a igreja é tão perseguida? Por que a igreja é tão perseguida? Se nós fizermos uma observação, dentro dos 10 anos atuais, nunca ouvimos um tiroteio dentro de uma igreja e mortes dentro de uma igreja evangélica. Mas dentro de um bar, dentro de uma boate, quantas vezes aconteceu tragédias e mais tragédias, louvado seja o nome do Senhor. Mas por que o valor da igreja no meio da sociedade não tem tanta importância, mas o valor de um bar, ou de uma boate, ou de um prostíbulo tem mais importância para a sociedade do que para a igreja evangélica? Me diga isso. Eu te respondo por quê.